Sejam muito bem-vindas. Bem-vinda, Ana. Ana sempre está aqui. Bem-vinda, Clara. Bem-vinda, Marina. Bem-vinda, Mariana. Sejam muito bem-vindas. Bem-vinda, Daisy. Daisy é minha paciente. Seja muito bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre a mulher guerreira e a feminina. Quantas de vocês estão aí nessa luta, né? Literalmente, né? Por isso a mulher guerreira está lutando aí para conseguir sair desse lugar, para se permitir. E vou trazer aqui também para vocês uma breve introdução aqui da mudança aqui, né, no meu Instagram, no YouTube, que antes eu estava aqui trazendo muito sobre o comer emocional, sobre emagrecimento, bem voltado mesmo para a nutrição, né, comportamental. E eu percebi que os atendimentos eles iam muito além disso, né? Os resultados vão muito além disso. E aí eu falei assim, não faz sentido, né? Eu vim falando para vocês ali nos stories sobre se rotular, né? Sobre colocar ali um rótulo sobre nós, e aí nós criamos expectativas sobre isso, as pessoas criam expectativas sobre isso, e acaba a gente não entendendo muito bem como funciona. Bom dia, Lourdinha, seja bem-vinda. E eu trouxe isso para vocês justamente por conta dessa questão de vocês começarem a entender melhor de como a nutrição se encaixa nisso tudo, né? Porque a gente tem o autoconhecimento, a gente tem o desenvolvimento humano e a nutrição está dentro disso tudo. Boa tarde, né? Falando bom dia para todo mundo. Boa tarde, Homopedes. E aí eu vou trazer essa questão aqui para vocês sobre o feminino, né? Que é algo que está tão enraizado aí, né? Na questão da mulher guerreira que a gente não percebe. Então, esse é o objetivo do canal e aqui para vocês do Instagram, a partir de agora, é trazer para vocês essa questão da vida leve, né? Não necessariamente só com a questão do peso, mas também da vida mesmo, para vocês tenham uma vida mais leve. E aí a minha pergunta inicial para vocês é: o que será que levou, né? Eu coloquei lá no story ontem, tantas mulheres a assumirem esse papel de mulher guerreira? O que é essa mulher guerreira que a gente tanto fala, né? A mulher guerreira é aquela que dá conta de tudo, que consegue fazer tudo sozinha, que não precisa de ajuda, que tem que arrumar qualquer coisa, tem que sair correndo para consertar qualquer coisa ela faz, ela dá conta, ela consegue. Eu já fui essa mulher guerreira, eu já estive nesse lugar. Eu lembro até de uma vez que a minha irmã falou para mim, falou assim, nossa, se você tivesse nascido homem, né, você teria dado muito certo, porque você conserta tudo, você tem resposta para tudo, você sabe fazer tudo. E aquilo, naquele momento, me ofendeu, mas eu não sabia entender o porquê que aquilo tinha me ofendido. Ela falou assim, mas foi um elogio, né? Você é mulher, mas você faz tudo, você conserta, você for a parede, tudo que está quebrado você dá um jeito. E aí eu fui, né, procurar entender mais sobre isso. Por que me ofende, né? Porque assim, a gente tá nesse caminho, a gente tá nesse lugar de que a gente fica meio perdida, né? Se a gente é muito feminina e alguém vem falar alguma coisa, parece que te ofende. Mas se você tá no masculino, alguém fala alguma coisa, também parece que te ofende. Por que será que a gente está nesse lugar? Por que será que eu quero carregar peso, que eu aceito carregar tanto peso na minha vida, sem sequer perceber? Porque a gente se entende e percebe, nós fomos uma geração que foi criada para ser mulheres fortes, para ser mulher que tem e dá conta de tudo, né? Aquela mulher que muitas vezes a gente evita se abrir para relacionamentos, né? Será que por medo de se machucar, por medo de ser usada? Será que a gente teme não ter, por exemplo, numa maternidade, o apoio externo? Esses comportamentos, normalmente, eles têm raízes mais profundas, né? É algo que foi, né, trazido ali durante muito tempo, mas é um lugar que a gente pode mudar, que a gente pode mudar a nossa visão, que a gente pode trazer essa vida mais leve. Então, aqui hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai refletir juntas, porque que tantas mulheres se colocaram nesse papel de mulher guerreira, né? Vocês compartilhem aqui comigo as percepções de vocês também, né? Compartilha com uma amiga, vocês sabem que é importante para elas. Quanto mais curtidas aí também vocês derem, mais alcança outras pessoas, para que a gente possa, de fato, entender melhor sobre isso. E o primeiro tópico eu vou trazer 6 aqui para vocês hoje. O primeiro tópico que eu vou trazer aqui para vocês é sobre a herança familiar. Será que vocês, né, muitas de vocês não estão nesse lugar por uma questão de pertencimento, de lealdade familiar?
Ou não só familiar, mas também das pessoas, das amizades, do convívio que você tem. Porque se você convive, tem muitos exemplos de mulheres na sua família, de mulheres à sua volta, que são essas mulheres guerreiras, você tende a querer pertencer a elas, a querer estar nesse lugar também. Afinal de contas, como que eu vou ter assunto para falar com elas? Eu vou ter assuntos sobre o que para falar com elas, se eu estou no meio de mulheres que sempre estão nesse papel de mulher guerreira, de carregar o mundo nas costas, de fazer tudo sozinha, de dar conta de tudo. E não só na família, as amizades, mas olha para o mundo à nossa volta. É o que a gente tem de exemplo, é o que a gente tem de maioria. São essas mulheres que estão dando conta de tudo. São essas mulheres que estão fazendo tudo sozinhas. E essas crenças, muitas vezes, vêm de crenças familiares, né? De que mulher tem que ser forte, mulher não pode depender de homem, mulher não pode fazer tudo sozinha, senão ela fica vulnerável e sofre. Quantas de nós está nesse lugar, está nesse caminho? Seja bem-vinda, Melissa. Quantas de nós está nesse caminho? Com esses padrões que são inconscientes. Gente, se fosse consciente, estava mais fácil. São padrões que são inconscientes. E aí, esses padrões vão se repetindo. Dá uma olhada aí para sua família. Tias, mães, primas, avós. Será que não são mulheres que estavam e viveram ali sofrendo por relacionamentos, que foram abandonadas? Ou que eram as chefes de família que carregavam, mesmo tendo o marido, carregava nas costas a família. E aí você quer pertencer, você quer ser leal inconscientemente, 90% das coisas que a gente faz é inconsciente, a essa família, a essas mulheres. Vocês sabem a história da família de vocês, das mulheres da família de vocês? Eu não tinha essa curiosidade, minha irmã mais nova tinha e eu não tinha. Quando eu comecei a buscar mais sobre isso, eu comecei a entender melhor os padrões que vinham se repetindo. E que, gente, não começou em mim, mas pode acabar em mim, vai acabar em mim. Porque se não acabar em mim, além de eu passar para outra pessoa, pode acabar comigo. Porque pensa você, se isso é um sonho que você tem, de ter esse lado mais aflorado feminino, de poder ter essa liberdade, de poder ter essa leveza, de ter a família, igual eu coloquei nos stories ontem, e que você foi abafando isso dentro de você, você foi diminuindo isso dentro de você por conta da família, por conta das amizades, por conta da sociedade, da pressão que a gente tem sobre isso. Então, eu posso sim escolher o meu destino. Eu tenho esse poder. Nós temos o poder de decidir para onde a gente vai. Muitas vezes a gente acha que esse poder está na mão de outra pessoa, mas não está. Está só nas nossas mãos. E quais são as crenças limitantes que estão aí dentro de você? Vamos olhar para essa de que homem não presta, eu tenho o dedo podre. Se eu não trabalhar, quem vai me sustentar? Eu já atendi, muitas vezes atendo mulheres que têm o plano B guardado, que está ali guardando dinheiro para se caso o relacionamento não der certo, eu já tenho uma segunda opção. Eu já tenho o que fazer, eu já tenho para onde ir. Será que se dessa forma eu inconscientemente vou querer fazer esse relacionamento dar certo? Ou estou sempre procurando motivos para sair dele? Como será que eu estou lidando com as minhas questões? Como será que eu estou lidando com as questões do meu relacionamento? Se eu tenho esse plano B sempre ali. Ou se eu tenho familiares, amizades, onde elas estão sempre reclamando do marido, do namorado. Será que eu vou querer ser a única que vai estar ali naquele meio que deu certo? Que tem um homem que é provedor, que tem um homem que é masculino, que tem um homem que me protege? Ou eu vou querer pertencer? Ou eu vou me sentir desconfortável nesse lugar? Inconscientemente. Sem perceber, a gente começa a se sabotar, a gente começa a fazer um processo para continuar pertencendo a elas. E, consequentemente, está travando a nossa vida, as nossas relações.
e vai seguir o mesmo destino. Eu me coloquei nesse lugar durante muito tempo. Eu me coloquei nessa questão, nessa situação durante muito tempo. E sabotava todos os meus sonhos, me sabotava para continuar pertencendo. Então, quais são essas crenças? Que mãe nasceu para sofrer, então eu não quero ser mãe. Imagina, ser mãe, vou ter que abandonar minha carreira, vou ter que abandonar tudo que eu sempre sonhei, o que eu construí para casar, para ter filhos. E aí você cria dentro de você um bloqueio de entrega, um bloqueio para você se entregar para o outro, porque eu tenho meu plano B, vai que eu me entrego para ele e ele me manda embora, ele me chuta, porque eu cresci ouvindo da minha mãe, das mulheres à minha volta, de que se você se entrega para um homem, se você fala o que você sente para ele, ele vai pisar em você. Então, para que eu vou fazer isso? Quem aí já não passou por isso? Qual é o peso das mulheres à sua volta, da sua família, da sua convivência, que elas têm na sua vida? Mesmo que você ainda não tivesse consciência, mas que você está tomando consciência agora. Gente, o padrão não começou em você, mas pode acabar em você, isso é uma escolha. Ah, Vanessa, mas eu vejo que em toda família sempre tem alguém que fica solteira, ou a mulher, ou o homem, mas sempre tem um filho que fica ali para cuidar dos pais. Gente, mesmo que inconscientemente, é uma escolha, é uma decisão. Você não precisa estar nesse lugar, você não precisa fazer isso. Você não precisa seguir esse padrão. Reflete aí, né, sobre isso e vamos para o próximo tópico. Uma das seguidoras pediu para eu falar do feminino na questão de traumas e feridas emocionais. Quais são os traumas que você tem com relação a ser feminina? Será que você pode ser feminina? Será que você tem histórico de que ser feminina é ruim? Será que você esteve em relacionamentos abusivos, disfuncionais, que isso gerou bloqueios emocionais em você? Eu vou trazer mais sobre esse assunto aqui para vocês, porque eu recentemente descobri que eu achava que eu nunca tinha passado por um relacionamento abusivo e descobri que passei. E era um relacionamento que eu tinha como referência. Nossa, se eu conseguir um relacionamento parecido com esse que eu já tive, né, eu sei que eu estou num bom caminho, porque eu achava que eu tinha perdido a oportunidade. Na verdade, eu estive dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento onde ele era narcisista, e as consequências disso depois, para mim, foram de bloqueios. Será que esse não é um tipo de trauma que está impedindo você aí de estar nesse lugar feminino? Porque às vezes que eu me permiti ser feminina, que eu me permiti ser cuidada, que eu me permiti ser olhada, pisaram em mim, usaram de mim, abusaram de mim. E eu não quero estar nesse lugar de novo. Gente, é tão inconsciente, né, que eu estudo neurociência, que também trago isso para vocês, que isso é simplesmente um caminho neural. Porque o cérebro, ele sempre foge da dor e busca prazer o tempo todo. Se ele passou por essa dor, ele vai evitar essa dor a todo custo, ele vai evitar passar por isso de novo. Inconscientemente, você vai evitar um relacionamento para que você, de fato, não passe por aquilo. Mas esse é um caminho disfuncional. Esse não é o melhor caminho, visto que você quer ter um relacionamento, você quer ter uma família. Isso é funcional, isso é a trajetória natural da vida. Quantas mulheres vocês não conhecem que passam por isso? Já compartilha com elas, que você sabe que está ali travada, que está ali numa questão que não consegue sair, não consegue ir para a vida, que não consegue ninguém. São questões que estão ali inconscientemente que ela tem que resolver. O medo é uma dependência afetiva que você tem. Se eu depender, vai que eu dependo de alguém e esse alguém vai me abandonar, vai me trair, como já aconteceu. Eu sempre trago para os meus pacientes e alunos essa questão de que se acontece em uma área da sua vida, esteja atenta, porque vai acontecer em outras áreas da sua vida. O padrão não se repete só no mesmo segmento, na mesma área. Ah, se eu venci nessa área, pronto, quebrei o padrão. Não, olha para as outras áreas da sua vida também. Você provavelmente já se sentiu abandonada, traída em relacionamentos de
trabalho, de amizade, muitas vezes até de estudo, alguém que você foi dividir, fazer um trabalho ali, e que no final das contas você se sentiu lesada, traída. Então, essa força que vai, esse caminho que vai ser reforçado aí no seu cérebro, nesse caminho neural de que esse não é o melhor movimento para você fazer, se envolver com pessoas. E aí você tende a evitar novos relacionamentos. E isso vai trazendo essa questão também com o masculino. E não precisa ser assim, não tem que ser assim, muito pelo contrário. Ah, Vanessa, mas lógico que tem aí muitos homens que a gente sabe que não estão nesse caminho, que não querem esse compromisso. Mas aí a gente seleciona. Isso eu ensino também para as minhas pacientes e alunas. Como que eu seleciono? Como que eu vou entender o que esse homem quer, o que ele não quer? Qual o caminho que ele quer seguir? Eu tenho um passo a passo para seguir, para conversar com ele, para trazer assuntos para ele, para ter respostas dele, para saber se ele quer as mesmas coisas que eu, se faz sentido, se não simplesmente vou pelo impulso, simplesmente vou pela química, eu vou pelo quê? É o momento que a mulher tem que ser racional. Porque se você para olhar, para observar esse relacionamento que gerou algum tipo de trauma em você, você foi pela química, você foi pelo impulso. Você não conhecia de fato aquela pessoa, você idealizou aquela pessoa na sua mente, aquele relacionamento na sua mente. E você não viveu o que de fato ele era, você não vivenciou de fato aquela experiência. E aí a gente começa a entender o porquê que essas questões vão se repetindo, para que a gente aprenda. Enquanto eu não aprender, isso vai continuar se repetindo. Para que eu consiga sair desse padrão. Para que eu consiga me liberar desse padrão e para que eu consiga sair dessa barreira emocional que eu criei. Medo da vulnerabilidade. Será que eu posso ser cuidada? Será que eu me permito ser cuidada? Mas será que eu já fui cuidada alguma vez na vida? Ou eu sempre estive no lugar de cuidar de alguém? Precisou de alguém, deixa que a Vanessa corre lá e cuida. Chama a Vanessa, que ela para tudo e vai lá cuidar. Mas na hora que eu preciso, na hora que eu tenho que ter alguém, eu nunca tive. Eu nunca tive alguém para dizer para mim, estou aqui, fica tranquila, eu estou aqui com você. Qual é o padrão que eu crio na minha mente? Eu não posso estar em um lugar vulnerável porque eu nunca tive ninguém para cuidar de mim, eu nunca fui cuidada. E aí, como que eu vou me expor a essa situação se eu nunca tive alguém que falou para mim, eu estou aqui, eu cuido de você? Então, eu vou evitar estar nesse lugar. Aí eu quero entrar num lugar de controle. Quem fez aí o desafio, né, comigo dos 21 dias, entendeu que não existe esse controle da forma que a gente busca. Ter o controle sobre tudo, ter o controle efetivo sobre as coisas. Tá sem som? E agora? Voltou? Fala comigo, para eu saber se voltou, se não voltou. Quem tá aí tá me ouvindo? A Lourdinha falou que tava sem som. Falem aqui comigo se voltou. Tá, então vou continuar aqui. E aí eu vou olhar para essas feridas emocionais que eu tenho. Quais são as suas feridas? O que será que está travando você? Será que eu tenho a ferida do abandono, da traição, da rejeição? Quantas barreiras emocionais eu criei em volta de mim para evitar passar por isso de novo? Inconscientemente. É só o seu cérebro tentando te defender, se defender de passar por isso de novo. E aí eu vou a qualquer custo evitar esse lugar. Será que eu entendo que ser cuidada é uma fraqueza? Vamos olhar a nossa volta, gente. Quanto que a mídia, quanto que foi construído isso sobre nós?
que se a mulher não dá conta de fazer tudo sozinha, que se a mulher não dá conta de ir fazer acontecer, ela é fraca. Isso não é verdade. E aí eu estou lutando contra isso o tempo todo, e aí é onde a gente vê esse tanto de mulheres, né, que adoecem, que chegam no grau de estafa. Por quê? Porque estão nessa briga constante o tempo todo. Isso que a gente nem aqui está falando sobre, né, o papel de estar no polo feminino e no polo masculino. Porque quando a gente está no masculino é muito mais pesado, quando a gente está carregando, né, esses fardos é muito mais pesado. O polo feminino, ele é leve por si só. Né, eu tenho uma amiga e uma paciente que eu falei para ela, falei assim, já tentou mudar o lugar da cama? Qual lado que você dorme? É porque a gente tem isso, né? Não sei se vocês conhecem sobre esse lado, que o lado esquerdo é o feminino, o lado direito é o masculino. E ela só de fazer essa troca, falando, Vanessa, eu já consegui até dormir mais leve. E aí a gente vai olhando para esses detalhes, né? Entender que a gente não tem tudo sob o nosso controle, mas o que está na nossa mão, o que eu posso controlar, eu vou controlar. E aí, o que eu posso controlar? Eu posso controlar a questão de não seguir o padrão, de não seguir o fluxo, de não seguir todo mundo. E de fazer o que eu realmente quero, o que eu realmente sonho. Não preciso seguir o padrão que a sociedade, que a família, que as minhas amizades impõem para mim. Qual que é a cultura, né? O terceiro ponto aqui, cultura e pressão social, que eu já venho falando um pouco aqui para vocês. Empoderada. Será que eu quero ser empoderada? Buscar essa independência financeira a todo custo, a pagar esse preço daquele sonho que eu tinha do relacionamento, de uma família, fica para depois a ponto de eu me ver já com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, fala, poxa vida, passou. E o sonho que eu tinha de ter filhos, e agora? Como é que eu vou fazer? O feminismo, qualquer dia eu entro um pouco nessa questão, mas o feminismo, de certa forma, ele nos trouxe para esse lugar. A gente entra num conflito entre mulher tradicional e mulher moderna, como se fosse só uma ou outra, como se eu não pudesse mesclar as duas, como se eu não pudesse unir as duas coisas. E olha que eu falei isso nos stories também, né, da questão de que a mulher entende que é ruim esse lugar. Né, de que, nossa, é pouco eu ser dona de casa e criar os meus filhos. Gente, criar uma pessoa para o mundo não é fácil. É uma responsabilidade enorme. Muitas das questões que a gente está vendo hoje no mundo é porque não tem mais esse lugar da mãe, da mulher ali tão presente, porque ela está numa luta, numa busca tão incessante por trabalho, por independência financeira, por estar nesse lugar, né, de que eu tenho que ter o plano B, caso dê errado, que eu tenho que ter esse dinheiro para poder seguir minha vida, para poder dar um jeito, que eu acabo, né, não olhando e não cuidando dessa criação, não desenvolvendo esses meus filhos da mesma forma. Sem contar, né, não vamos entrar muito, mas a questão da tecnologia, que aí a gente não tem essa interação, as crianças estão crescendo sem essa interação, sem esses desafios aí, né, da convivência uma com o outro. E é tudo ali, tudo no celular, tudo no computador, e a gente está perdendo tudo isso. Esse é o desafio da mãe, e não é um desafio fácil. E é pouco eu ser dona de casa, ou é pouco eu ser mãe. Se eu não for a mulher que tem independência financeira, que tem a carreira bem-sucedida, eu não sou uma mulher de verdade? Será que é esse o caminho que a gente está indo? Hoje, a questão de ser feminina, o papel da mulher está muito mais ligado à questão profissional. É como se eu só tivesse valor se eu fosse reconhecida profissionalmente. E é entre esse conflito dentro de nós, né? Da cobrança do papel de ser forte, de ser produtiva, de ser independente. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser amorosa, eu tenho que ser feminina, eu tenho que ser acessível. Isso gera uma confusão interna muito grande. O medo do julgamento. Quantas mulheres aí com esse receio, né, de serem vistas como fracas, antiquadas, por olhar para a vida amorosa, por querer ter a vida familiar também.
E aí fica essa pressão social em cima da gente. E aí eu não sei para onde eu vou, e se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve, ou eu vou pela maioria. E vou me abandonando, e vou frustrando os meus sonhos. E eu vou trazer aqui o 5º tópico para vocês, as consequências do papel da mulher guerreira. Quais são as consequências que a gente tem, né, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mentalidade? Exaustão física e emocional, o peso de carregar tudo sozinha. É aquela que dá conta de tudo, que não precisa de homem para nada, carrega peso físico e emocional. Aí isso leva ao esgotamento. A gente começa a viver no que eu sempre trago aqui para vocês, no modo sobrevivência. E eu deixo de viver. A vida em si, quando a gente não está no modo sobrevivência, ela é leve. Mas se eu entro no modo sobrevivência, ela é cada vez mais pesado. E aí, por que eu não consigo dar conta? Por que eu não consigo fazer? Porque está pesado. Quantas de vocês têm dificuldade em ser leve? Porque é um lugar desconfortável, é um lugar diferente, é um lugar que eu não me sinto bem mais. É estranho, é diferente, eu não quero, é desconfortável. Tem mulheres que eu ensino a ter a leveza, né, como uma coisa boa, porque elas acham que é pesado, porque elas acham que é difícil. Aí a gente traça o caminho, né, de entender que não é difícil e ser cuidada, de que não é ruim ser cuidada. É bom. Eu não estou vulnerável, eu não sou vulnerável quando eu estou nesse lugar. É a crença do que eu preciso dar conta de tudo. E aí, o que acontece? Eu não me libero para receber um amor genuíno. Nem do outro, nem de mim mesma. Porque eu tô ali só na questão da sobrevivência. E cada vez mais eu me desconecto com o feminino. A mulher, quando ela está nesse lugar, quando ela está nesse polo masculino de dar conta de tudo, até a feição dela muda. Ela é muito mais pesada. É a energia masculina da ação, do controle, da força. Mas eu posso ter tudo isso desde que eu saiba entrar e sair desses polos. Porque o trabalho em si, ele traz esse lugar do masculino. Mas e daí? Eu sei desligar a chavinha, eu sei a hora de aqui eu sou masculina, aqui eu sou feminina, aqui eu tenho que ser leve, aqui eu posso ser, né, mais enérgica, mais pesada, mais forte. Ou eu levo isso para a vida. Eu levo isso o tempo todo, eu não sei entrar e sair desses polos. Eu fico conectada nessa questão o tempo todo. A mulher que não está no feminino, a mulher que está conectada muito com o masculino, ela perde a intuição, ela perde a sensibilidade, ela perde a leveza, ela perde o prazer pela vida. Sem perceber. E o que eu vou buscar? Qual que é o caminho que eu vou? Né? O 6º ponto aqui para eu tentar me conectar com o feminino, para eu tentar trazer também o sagrado, é um lugar onde a mulher está mais feminina, né? E o sagrado, eu não estou falando aqui sobre religião, sobre a leitura da Bíblia, sobre estar dentro de uma igreja, estou falando sobre estar em contato com o sagrado, sobre o se preencher para você transbordar, cuidar de você, fazer as coisas que você gosta. Isso também é estar em contato com o sagrado, isso é estar preenchendo você as suas baterias. Eu tenho que me permitir ser cuidada para eu entrar em equilíbrio. Eu tenho que me permitir viver com mais leveza. Eu tenho que olhar para os meus traumas e para as minhas crenças limitantes. Será que eu sei quais são elas? Será que eu reconheço os padrões que eu tenho na minha família? Será que eu entendo sobre isso? Para entender que esse não é um lugar de fraqueza? Que eu posso ser independente e, ao mesmo tempo, me abrir, né, para ser cuidada, me abrir para o amor, me abrir para olhar para mim, para me permitir receber, estar em equilíbrio, que isso não é demonstrar fraqueza. Será que eu conheço, né, os caminhos que vão me tirar desses traumas? Será que eu conheço os caminhos que vão me levar a identificar esses padrões e quebrar esses padrões? Que é o que eu faço com as minhas pacientes, com as minhas alunas? Será que eu tenho esse autoconhecimento? Será que eu busco por essa auto-reflexão e eu só vou seguindo a vida? Reflete
de verdade, você está na vida que você realmente quer? Isso era o que você realmente sonhou? Ou você simplesmente foi fazendo, foi vivendo e não sabe mais qual é o seu caminho? Se é isso que você quer ou não? Será que essa necessidade extrema de independência, de ser forte, é realmente uma escolha ou é só uma defesa? É só uma forma de você evitar a dor? É possível entrar em equilíbrio, é possível ter, né, essa questão do feminino, do masculino, de ter a vida profissional, de ter a vida familiar em equilíbrio. O equilíbrio entre a força e a vulnerabilidade, esse é o caminho que dá para a vida leve, que eu sempre falo aqui, que eu sempre levo para vocês. Se fizer sentido, eu convido vocês a continuar aqui, né, acompanhando as lives, acompanhando o conteúdo que cada vez mais vai vir sobre essa vida leve, vai ser sobre esse caminho, e também a entender um pouco mais, fazer o diagnóstico, entender o que é, quais são os meus pontos, quais são os meus traumas, quais são aí as minhas questões que estão travando a minha vida, está travando eu entender, eu me permitir viver e sair do modo de sobrevivência. Que é através do diagnóstico onde eu mostro para vocês onde está tudo isso e o que está barrando aí a vida de vocês. E estou estourando no tempo da live, né? Compartilha aí com quem você conhece, que está nessa guerra o tempo todo entre a mulher guerreira e a mulher feminina, e já curte e compartilha com quem vocês conhecem. Quarta-feira que vem tem mais, eu trago mais informações para vocês sobre esse mundo dessa vida leve, onde a gente consegue nutrir o nosso feminino, nutrir a nossa vida, para ter uma vida mais gostosa, mais independente, sem precisar entrar no modo guerreiro. Então, um beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem.